Quem quiser acompanhar aqui na tela, a leitura oficial, quem quiser abrir a Bíblia, não tem problema nenhum. Aleluia. Glória a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8. São três leituras rápidas. Marcos 4:35 e Marcos capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou precisar da sua atenção agora. Nós estamos, desde o dia que o pastor anunciou, irmãos, alguns irmãos são separados, já está em jejum e consagração. E nós tivemos hoje, o dia todo, irmãos, o irmão ligou ali para nós à tarde, o Diego, só estou atendendo. Depois de Jesus, só atendo você. Então, o Diego não manda WhatsApp, o Diego liga. Você toma um susto na hora. Eu falei, varão, nós vamos continuar orando aqui. Irmãos, o assunto que vai ser abordado aqui hoje é um assunto muito sério, muito importante, que requer muito da sua atenção. É um assunto de batalha espiritual. É um assunto de libertação. Eu convidei o pastor, mais tarde, era quase a hora do culto, falei, pastor, eu vou enviar para o senhor alguns prints. Eu estava orando à tarde, mais ou menos às 4, 5 horas da tarde, falei, pastor, existem algumas coisas que o senhor vai compartilhar com a igreja junto comigo quando eu estiver pregando. Por isso eu pedi isso, deixa o microfone perto do pastor aí. Quando chegar daqui a pouquinho, pastor, eu vou passar o tema aqui ao senhor e o pastor vai compartilhar conosco a respeito deste assunto. Então, fica tranquilo, não fique preocupado com a hora, irmãos. Se preocupe com o que Deus vai falar com você na noite de hoje. Vamos ler, irmãos. 1 João 3,8 diz assim: grave esses três versículos. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As obras é de quem? Diabo. Isso, eu vou pedir para você repetir, que você vai aprender muita coisa hoje. As obras é de quem? Diabo. E quem vai desfazer? Deus. As obras é de quem? Diabo. Irmãos, irmão está fraco hoje. Quem vai desfazer? Deus. Jesus. Marcos 4,35, só vou ler a parte B dos dois versículos. Passemos para a outra margem. O capítulo 5 é a continuação do versículo 35. E chegaram a outra margem. No capítulo 4,35 é uma ordem de Jesus a Pedro: passemos para a outra margem. No capítulo 5 é o cumprimento da ordem de Jesus. E chegaram a outra margem. Pode fechar a Bíblia, aí de pé, pode pôr ela no banco, chorar com você. Espírito Santo, pastor, hoje pela minha vida, eu quero orar pela igreja a partir de agora. A partir deste momento, a tua palavra que será pregada, é a tua palavra que será ministrada. Pai, todo impedimento, eu sei que neste momento existem demônios que querem lutar, de alguma forma, para roubar a atenção de quem está nesse culto. Por isso eu repreendo agora, Pai, começando neste altar, até a parte de baixo do obreiro que está lá na porta. Eu quero repreender qualquer distração agora. Que o anjo de Deus, meu Pai, que está acompanhando esta igreja, meu Pai, possa neste momento neutralizar qualquer atuação maligna, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podemos sentar? Glória a Deus. Irmãos, preste atenção aqui. Eu ministro, para quem já nos conhece, sabe que eu ministro libertação há quase 15 anos. Prego há mais de 20 a 15 anos de libertação. Oro e ministro quebra de maldições hereditárias, maldição proferida, você vai entender aqui, e maldição da matéria. São as três maiores maldições, para quem já frequentou, você vai entender daqui a pouco. Umbanda, Quimbanda e Candomblé. E para muita gente, hoje em dia, quando você entra na internet, se você entrar agora no TikTok aí, ou no Instagram, virou normal. Me lembro que há muitos anos, pastor, até ímpio, quando falava de macumbeiro, ele tinha uma repulsa. Quando via macumbeiro na rua, ele passava de largo. Se o senhor entrar no TikTok agora, o macumbeiro está mais arrumado do que os crentes que vai para o culto.
Tem uma mãe agora mais famosa, a mãe Michele. Você deve ter visto em algum lugar que na frente da casa dela ela colocou uma estátua de Beelzebu, bem grande, uma mulher muito rica. A estátua de Beelzebu é essa aqui, irmão. Quem frequentou a igreja católica viu a imagem de Jesus? Já viu a imagem de Jesus da igreja católica? Ele está com a mão assim e a outra mão assim, os dois dedos. Você pode prestar atenção. É a imagem de Cristo da igreja católica. Não é uma Bíblia? É aqui. Por quê, irmão? Aquele símbolo que Jesus está fazendo aqui é o mesmo símbolo da estátua do Beelzebu, que não é Beelzebu, é o Baphomet, mas nós vamos ensinar isso depois. Então essa mãe Michele, depois daquela imagem que ela colocou na frente da casa, ela ficou famosa. E ela está com quase 1 milhão de seguidores. É a mãe cigana, a mãe Michele. Ela tem só 2 Land Rover, apartamento em Copacabana. Ela ficou milionária, porque depois que ela explodiu na internet, ela disse que faz a amarração amorosa. Ela traz a pessoa amada, pastor, em 24 horas. E tem muita gente caindo no conto do vigário. Porque nem Jesus, irmão, te prova na Bíblia, nem Jesus tem esse poder, irmão. Pastor, porque Jesus não tem poder? Não. Porque o propósito de Jesus é outro. Não é trazer a pessoa amada em 24 horas. Mas o assunto não é esse. Presta atenção aqui, que no texto aí está assim, ó, os demônios querem impedir Jesus de chegar do outro lado. Olha que interessante, está aí já? Os demônios querem impedir, por quê? Marcos 4,35, presta atenção aqui, olha que interessante. Jesus reúne os seus discípulos e ele dá uma ordem lá. Ele está com 8 dos seus discípulos já. E qual é a ordem de Jesus? Jesus entra num barco em Cafarnaum, presta atenção aqui. Nesse barco entra com ele 8 discípulos e ele chama Pedro, que é o líder da embarcação, e diz: Pedro, passemos para o outro lado. Quem deu a ordem não foi Pedro. Quem deu a ordem foi Jesus. Jesus deu a ordem. Se Jesus deu a ordem, a responsabilidade não é de Pedro. A responsabilidade é de quem deu a ordem. Você que trabalha na empresa, existem algumas coisas que o patrão pede para fazer que você sabe que vai dar ruim. Mas você sabe que você é funcionário. E quem dá a ordem é quem manda. Tem um ditado popular que diz, pastor: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Pedro, apesar de ser sanguíneo, colérico, quando Jesus dá a ordem, Pedro não questiona. Preste atenção. Pedro não questiona. Pedro não pergunta por quê, pastor. Pedro não pergunta quanto tempo vai levar. Pedro não pergunta para Jesus o que fazer do outro lado. Porque Pedro poderia perguntar para Jesus o que fazer do outro lado. Por quê? Porque quem conhece aquele trajeto não é Jesus. É a primeira vez que Jesus vai fazer o trajeto. Quem conhece aquele trajeto de 18 quilômetros de extensão entre Cafarnaum e Gadara é Pedro. Pedro poderia questionar Márcia. Por quê? Porque do outro lado, presta atenção, tem uma cidade, daqui a pouquinho ele vai mudar, daqui a pouco o slide, tem uma cidade chamada Gadara. E o que tem na cidade de Gadara? Na cidade de Gadara tem pelo menos 6.000 demônios habitando nela. Na cidade de Gadara tem um homem endemoniado. Jesus então diz: Pedro, o teu compromisso é levar a embarcação até o outro lado. Eu preciso chegar até o outro lado. 2 motivos. Primeiro, porque do outro lado Jesus tem um propósito. Do outro lado Jesus tem um objetivo. Vou dizer de novo. O barco precisa chegar do outro lado. Jesus precisa chegar do outro lado. Porque do outro lado Jesus tem um objetivo e Jesus tem um propósito. Aprenda isso aqui. Jesus não faz nada. Nada acontece na minha e na sua vida sem que Deus tenha um propósito. Tudo que você está vivendo até o dia dessa mensagem, tudo que você está passando até o dia dessa mensagem, não é mero acaso e não é coincidência. Jesus tem um propósito. Tu entendeu? Esse culto não nasceu no coração do pastor. Esse culto nasceu no coração do Espírito Santo de Deus. Esse culto tem um propósito. E antes que este culto acabe, você vai descobrir o propósito desse culto na tua vida.
caminho entre Cafarnaum e Gadara, levanta um temporal de vento. O vento começa a soprar. Irmão, Pedro conhece os 4 mares da Galileia: de Tiberíades, o mar da Galileia, o mar Vermelho, o rio Jordão. Olha para cá. Quando Pedro assume o controle do barco, Danilo, para atravessar, Pedro sabe que vai ser uma travessia tranquila. Porque antes de Pedro atravessar, Pedro olhou a maré, o vento. Ele disse: vai dar bom, Jesus. Vou dizer de novo. Quando Pedro assume o controle da embarcação, eu vou te provar. Ele disse: Jesus, vai dar bom. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus entra, Jesus desce para a popa. Quem já pescou sabe. O barco tem popa, proa, este-bordo e boreste. Quando Jesus entra no barco, a Bíblia diz que Jesus vai dormir. Ele pega uma almofada, desce para a popa do barco e vai dormir. Por que Jesus vai dormir no meio do propósito? Porque ele sabe que Pedro tem capacidade para cumprir a ordem que ele lhe deu. Só que, olha para cá para você dar agora comigo. Só que, pastor, o que Pedro não estava preparado é para o que ia acontecer no meio do caminho. Você não entendeu? A gente, pastor Mélio, nunca está preparado. A gente está preparado para ouvir a ordem. Envia. A quem enviarei? Me envia. Manda eu. É comigo. Vamos embora. Foi eu, pastor. Só que a gente não está preparado para o que vai acontecer, Ricardo, no meio do caminho. Olha aqui, Pedrão. Ó, aqui, ó. Pedrão. Jesus dormindo e Pedrão tranquilo. Está no controle do barco. Quando o barco chegou no meio, o vento. Tempestade. Esse vento e essa tempestade não é normal. Isso aqui é Deus falando com você. Vou dizer de novo. Esse vento e essa tempestade não é natural, não é normal. Isso aqui é algo espiritual. Vou te provar agora. Marcos 4,39. E ele, despertando, significa que Jesus estava dormindo. Repreendeu o vento e disse ao mar. Não entendeu? A palavra repreender no grego koine só se repreende espírito maligno no Novo Testamento. Esse vento aqui, Raquel, não é um vento comum. Os demônios, pega que é de graça, aleluia, quando ouviram na praia Jesus dizendo: Pedro, me leva para o outro lado, os demônios que estavam do outro lado disseram: aqui não, aqui Jesus não pode chegar. Não, tu não pegou. Os demônios do outro lado, disseram: aqui não, a gente vai dar um jeito para Pedro, Tiago, João, Mateus, Levi, Judas e Jesus não pode chegar em Gadara. Tu não pegou, mas eu vou profetizar de qualquer jeito. Me liga a fé, me encanta, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. O diabo ouviu quando Jesus falou: vou dar uma casa nova para ela. O diabo ouviu quando Jesus falou: vou restaurar o casamento dela. O diabo ouviu quando Jesus falou: eu vou mudar a vida financeira dela. E quando ele ouviu, ele se levantou para impedir, para atrapalhar. Mas eu vim pregar nessa noite para dizer para você: maior que está conosco do que está lá fora. Mas não, eu não ligo para você adorar. Quem acredita que Jesus é maior? Jesus é maior. Aproveita para adorar. Não pegou. O diabo ouviu o que Deus falou a teu respeito. Vou enviar o anjo no hospital para curar. O diabo entrou no meio. Não pegou, irmão. O diabo só chega no meio. Grava isso. O diabo nunca vai chegar, pastor Daniel, no começo. Ele sempre vai chegar no meio. Por quê? Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas eu vou dizer. Irmão, no começo, você lembra no começo? Quantas vezes você vinha para a igreja no começo? Você faltava domingo? Terça-feira? Quinta-feira? Evangelismo? Você faltava? Estava no jejum? Na oração? Quando alguém pedia: vai orar na minha casa, deixa que eu vou. É para expulsar demônio? É comigo. No começo você via a obra de macumba, você fazia isso aqui, ó. Tu não tinha medo, irmão.
E o diabo só assim, ó, o diabo, só te espreitando, que assim o diabo trabalha, você vai entender. Ele anda ao nosso terreno, ó, e ele chamasse, os demônios fogo puro, pastor, mesmo expulsou. Os demônios faziam reunião, você viu a bobagem, a Márcia botou para correr. Mas eles devem ter noção, fica tranquilo, daqui a pouco ela vai chegar no meio. Daqui a pouco ela vai levar umas porradas, umas calúnias, umas difamação. Daqui a pouco eu quero ver. Daqui a pouco nós vamos tocar no filho, no marido, na esposa, no vizinho. Vamos ver se ela vai continuar com essa unção, com essa graça toda do começo. O diabo, irmãos, ele vive no tempo, Kairos. Ele é fora do limite do tempo. A gente cansa, eu estou pregando e eu estou cansado. Porque aqui está suando e a gente está ficando cansado. O diabo não. A gente cansa, vou dizer de novo. Existe um momento na nossa vida que a gente cansa. Vou dizer de novo. Existe um momento na nossa vida que a gente cansa. E Deus sabe disso, pastor Daniel. E não é porque você cansou que ele vai te chutar fora, não. Quando Pedro estava afundando, foi aí que Jesus estendeu a mão. Eu vim profetizar hoje, a gente pensou, ai meu Deus, eu vou naquele culto, o pastor vai pôr a mão, vou passar vergonha também, eu vou cair, vou passar vergonha. Não. Esse culto não é para você passar vergonha. Jesus te trouxe aqui para dizer para você, eu sei que você cansou, eu sei que você está cansada, e não é culpa sua. Foi os demônios que se levantaram, porque a obra é grande, mas você pode ficar estender a mão e se colocar de pé. Tem que ficar de pé com Jesus. Deixa eu estender a mão, deixa eu estender a mão hoje para você. Eu, pastor Daniel, está levantando pessoas aqui nesse culto. Esse culto não era nem para acontecer. Você não era nem para estar aqui. Tem gente aqui, moçada, que chegou empurrado. Eu nem comi para esse culto. Minha cunhada, minha mãe insistiu tanto. Mas agora eu estou entendendo porque eu cheguei nesse culto hoje. Você não pegou, né? Olha que lindo. Olha a embarcação. O barco quase afundando. E Pedro no controle do barco. Pedro percebe que o único que tem poder para repreender o que está acontecendo está dormindo. Eu não vou colocar tema não, porque o tema já está aí, mas vou pôr outro tema. Não deixe Jesus dormir no seu barco. Vou dizer de novo. Como é que alguém dorme? Está aí a senhora conversando. Estou na sua casa sentado no sofá, daqui a pouco eu olho, a Márcia está dormindo. Por que a Márcia dormiu? Márcia está cansada. Mas Jesus não fica cansado. Então vamos fazer o contrário. Quem dormiu não foi Pedro. Quem dormiu foi Jesus. Se nós dois estamos conversando e a Marta dormiu, é porque o que eu estou conversando não te... Vou dizer de novo. Se Jesus dormiu, pastor, é porque a conversa de Pedro não estava interessando Jesus, Raquel. Vou dizer de novo. Sabe por que Jesus está dormindo no teu barco? E quando você procura ele, Américo, é aquele momento que a gente só acorda, a gente só percebe que Jesus, Deus me deu agora, a gente só percebe que Jesus está dormindo no barco, Danilo, quando o vento começa a soprar. Quando o barco está quase afundando. Mas o restante do dia, Jesus está dormindo. Há quanto tempo, se eu perguntasse aqui, eu teria coragem de responder para você? Há quanto tempo? Se o teu barco começasse a afundar agora, que tem gente que chegou aqui, o barco dele está quase afundando, e eu sei porque o barco está afundando. O teu barco está quase afundando. Você procurou Jesus e não achou, porque Jesus estava... Por que Jesus estava dormindo de novo? Porque a tua conversa não está interessando Jesus. Sabe por quê? Você tem tempo no TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, grupo de WhatsApp. Você tem tempo para mandar áudio, fazer FaceTime, tem tempo para tudo. Só não tem mais tempo para acordar Jesus no barco. Agora para mim aqui. Pega aí que é de graça, hein? Quando Pedro percebeu que o barco ia afundar, pastor, Pedro está na proa, a parte de cima, Jesus está na popa, a parte de baixo. Quando Pedro percebeu que o barco ia afundar, ele procurou Jesus. E Jesus está roncando. Roncando, pastor, claro. Se Jesus não acordou com o vento, com a tempestade, é porque o sono era pesado.
O barco está quase afundando. Se tem água na parte de cima, tem água. Então Jesus está dormindo com a almofada molhada e não acordou. Aí Pedro está aqui, ó. O barco está quase afundando. Pedro tem que tomar uma decisão. Irmão, tomar decisão é fácil, pastor? Irmão, tomar decisão, mudar de casa, mudar de emprego, mudar de cidade. Aleluia! Irmão. Irmão, tomar decisão é um passo que você vai dar. Por exemplo, vou usar o pastor. Não é só bora! Não, irmão. Tem a Lavínia, tem a Lívia. Quem está ali fora? Por que o pastor não faz isso? Se fosse eu, nada. Aí a gente olha para tu, tem um monte de decisão que já era para você ter tomado, e você também não tomou, irmão. Porque tomar decisão não é fácil, mesmo na direção de Deus. Prova na Bíblia. Homens da Bíblia tinham a decisão de Deus, mas faltava coragem. Porque quando você toma uma decisão, irmãos, você não tem como voltar para trás. Olha para cá. Pedro solta o controle do barco, mano. E o barco está afundando. E ele? Vamos ver se alguém pegou. E ele? Certinho. E ele? Desceu. O que foi que Pedro fez? Primeira coisa, depois que Jesus dormiu no barco, você pensa que agora ele comigo estranha? Hoje eu vou levantar um clamor aqui, Jesus vai acordar. Vai gritar a noite inteira. E ele não vai ouvir. Só tem um jeito para acordar Jesus depois que ele dormiu no teu barco. Descendo. Pastor, eu vou descer hoje. Eu não sei se ele vai acordar hoje. Porque descer não é um minuto. Naamã desceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moisés desceu 40. Jesus desceu 40. Para uns, se você descer hoje ele acorda. Para outros pode ser que ele só vai acordar amanhã. Então aproveita, se eu fosse você nesse culto de quinta-feira, aproveita e começa a descer o quanto antes, o mais rápido possível nessa noite. Deixa eu correr aqui. Pedro acorda Jesus. Vou pular essa parte inteira, irmão. Ó. Marcos 5:1. Ó. Pedro acorda Jesus. Aí Pedro acordando. O terceiro, ó. E despertando. Ó. O barco está afundando. Pedro com o cabelo em pé. Os discípulos apavorados. Todo mundo assim, ó. Gritando. E Jesus assim, ó. Irmão, quem tem o controle da situação? Eu tenho uma cachorrinha, é a Mora. Quando ela acorda de manhã, ela faz assim. A gente pega o vestido pra cima e faz assim. Não é? No colo. Despertando. Jesus é a mesma coisa. Ó. E Pedro gritando. Os discípulos já preparando. Vão pular. Outros vão pular. Um gritando, a gente vai morrer. E Jesus. Aí Jesus. Pois não, Pedro. Pedro, você não está vendo que o barco vai afundar? Sabe o que isso está vendo? Homem de pequena fé. Irmão, isso é lapada. Se é o pastor que fala, ele fica até bicudo. O quê? Se é o pastor Ezequias, o pastor teu líder que fala, você fica bicudo. Olha para mim aqui, ó. Jesus, Pedro, homem de pequena fé. Por que Jesus repreende a Pedro? Porque eu no lugar de Pedro está apavorado. Você no lugar de Pedro não está apavorada. Não seja hipócrita e dizer para mim, não, eu no lugar de Pedro levantaria o cajado, a mão e diria, mar, abre-te, mentira. Você estaria gritando apavorada. O pastor, eu acho que não sei se foi o pastor que fez aqui, o outro pregador. Você ia fazer isso aqui em hora. Ia virar católico, ia aquela maçã despedida, ia lembrar da Aparecida do Norte. Senhora das águas me socorre. Ia lembrar, irmão. Olha para mim aqui, ó. Olha que interessante. Jesus desperta, homem de pequena fé. Sai da popa e sobe. Pedro desce, agora Jesus. Pedro desce e agora Jesus sobe. Agora Pedro está no lugar na terra que ele devia estar. E agora Jesus está no lugar que ele devia. As coisas se inverteram. Quando as coisas se inverteram, quando eu estou embaixo e eu reconheço que é Jesus que tem que estar em cima, aí o negócio começa a fluir. Aí o negócio começa a acontecer. Vou te provar. Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que Jesus chegou em Jericó e ele passou
passou debaixo de um pé de sicômoro. E ele gritou: Zaqueu! Zaqueu estava embaixo ou estava em cima? Em cima. E ele gritou: Zaqueu! Hoje me convém pousar na tua? Hoje tem salvação na tua? Mas tem um problema. Você precisa de pressa. Quando Zaqueu entende o pastor e ele desce, Jesus entra na casa de Zaqueu e diz: a salvação chegou nesse lugar. A salvação chegou nesse lugar. Tem crente aqui, Américo, clamando aí, pastor: Deus não salva meu filho, Deus não salva meu marido, Deus não salva minha mãe. Não vai salvar, você não quer descer, você quer ficar em cima. Enquanto você está em cima e Jesus está embaixo, nada acontece. Mas quando você reconhece que o teu lugar é embaixo de Jesus é em cima, aí a salvação começa a alcançar a tua casa. Esse é o correto, todo mundo quer segurar. Ei, aqui. Homens de pequena fé. Por quê? Presta atenção aqui. O que foi que Jesus disse para Pedro na beira da praia? Passemos para o outro lado. O que foi que Jesus disse, Márcio, para Pedro lá na praia? No começo, passemos para o outro lado. Por que ele disse homem de pequena fé? Ele está dizendo assim: o que foi que eu disse, Pedro? Quando eu entrei no teu barco, o que foi que eu disse? Que o barco ia chegar? Quem foi que disse? Jesus. Ele tem pouca fé. Por quê? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou traduzir em português. Ele está dizendo: Pedro, tu está preocupado com esse vento? Está preocupado com essa tempestade? Está preocupado com o barco afundar? Pedro, quem deu a ordem para você levar o barco até o outro lado não foi o homem, não foi o profeta. Quem deu a ordem que o barco ia chegar do outro lado, que não pegou ainda, foi Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, ainda que o barco afundasse, o Pai ia enviar uma baleia, ela ia engolir os discípulos e eu, ia cuspir a gente na praia, mas a gente ia chegar do outro lado. Irmãos, aprende, por isso que eu vivo por fé e não por lógica. Quem vive por lógica, Sandra, nunca vai dar certo. Não tem jeito, não tem como, não dá. Como isso? Quem vive por lógica? Quem lê a Bíblia, eu li a Bíblia 62 vezes, fiz 3 faculdades de ideologia. Se eu vou ler a Bíblia por lógica, eu viro ateu. Tá assim um pregador na internet discutindo: não, milagre não existe, milagre não pode, língua estranha não pode falar. Na Bíblia dele. Mas quem lê a Bíblia pelo Espírito, eu acho lindo. Jesus chegou para Nicodemos. Sabe o que é Nicodemos? Chefe dos fariseus, rico. Nicodemos chegou em Cafarnaum, todo mundo parou. Nicodemos encontrou uma mulher que era a pecadora Maria de Magdala. Olha que interessante. Quem foi expulsar o demônio de Maria de Magdala antes de Jesus chegar em Cafarnaum? Foi Nicodemos. Sabia? Nicodemos chegou lá, que ele é sacerdote aqui, ó, Nicodemos, um incensário na mão. Eu te desconjuro em nome dos fariseus. E o demônio viu na cara dele e colocou Nicodemos lá. Irmão. Só que ele estava passando em Cafarnaum, pastor, e ele olhou e ele viu Maria de Magdala, que estava endemoniada, sã, em perfeito juízo. E ele ficou assim: será que é ela? Quem estava com ele disse: mestre, é Maria de Magdala. Ele foi até disse: quem fizesse isso contigo? Ela disse: eu não sei o nome dele, eu só sei que ele é de Nazaré. Sabe por que ninguém sabia o nome dele? Irmão? É a Bíblia. Todo mundo que ele curava, ele dizia o quê? Não conte para ninguém. Hoje esse pregador é o contrário. Irmão, peraí, antes de levantar da cadeira de roda, peraí, tá filmando? É assim, vambora, levanta! É assim, posta na internet, isso vai dar 1000 likes. Hoje em dia é assim, tudo é filmado. Jesus dizia: não conta para ninguém. Nicodemos ficou sabendo que foi Jesus e ele queria experimentar. Ele disse para a mulher dele, olha o que ele disse: mulher, eu não posso ir embora de Cafarnaum sem me encontrar com esse homem. Ele disse: mas tu és mestre, ele é um moribundo de Nazaré, mas ele tem algo que eu não tenho, ele carrega algo que eu não carrego. Olha que interessante. Ele vai até a casa de Pedro, da sogra, que tudo que Jesus vai fazer, para quem não sabe, é na casa da sogra de Pedro. Ele cura ela em Marcos 1, 45, e depois que ele cura ela, todos os cultos, a primeira célula de Jesus é lá. Quando Nicodemos chegou lá, irmão, olha para mim que eu vou terminar. Quando Nicodemos chegou lá, ele perguntou para Jesus explicar.
E Jesus disse para ele assim: Nicodemos, para você só tem um jeito. Fala aí, Daniel. O que ele disse para Nicodemos? É necessário você nascer. Aí ele disse: 6 diplomas, falava 8 idiomas. Ele disse: mas como, Jesus? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Jesus disse assim: coitado do Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, as coisas espirituais só são discernidas pelo Espírito. Se você não aprender a partir de hoje viver no Espírito, se você não entendeu, se a partir de hoje você não for começar a entender as coisas pelo Espírito, a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Vou te provar. Vou encerrar aqui, ó. Eu vou entrar na parte do pastor. Aqui, ó. E chegaram do outro lado do mar. Aí diz embaixo, ó, os demônios, querendo ou não, Jesus chega para dar jeito e para resolver. Vou dizer de novo. Os demônios, querendo ou não, Jesus chegou do outro lado para resolver e para dar jeito. Primeiro segredo é não deixar Jesus dormir. Não, tu não entendeu. Vou ter que fazer de novo. Você no começo, irmão, quando acabava o culto, você ia para casa. Qual é a primeira coisa que você fazia? Não, irmão. A primeira coisa que eu fazia, no seu Diego, eu ia para o meu quarto orar de novo. E eu ficava falando: Senhor, aquele culto, que palavra. Quando eu olhava no relógio, era 1 da manhã. E era hora de dormir para trabalhar, pastor. Eu falava: não, vou orar mais meia hora. Eu ia dormir orando. Eu deitava na cama orando. Acordava orando. Isso era o primeiro amor. Pastor, eu não entendi o que isso tem a ver com Jesus comigo. Fazer aqui, eu vou parafrasear, né, irmã Marcela? Para nós que é ó. Toda vez que Jesus ia sentar para descansar, quem estava orando? O Américo. Meia-noite, Jesus ia descansar para o Américo. Jesus, liberta. Jesus, 2 da manhã, Jesus vai sentar para descansar. Quem está orando? A Raquel. Jesus, salve. Jesus, entra. Jesus não tem como dormir, porque tem alguém na terra clamando e orando. O que aconteceu é que quando o culto acaba na quinta, a gente não vê a hora para ver Praça Nossa. Não como o pastor ouviu Danilo Gentili. Pastor, eu estou com uma série aí top de terror que eu estou assistindo, é por isso. Mas Jesus está dormindo. O vento está soprando, não é um vento normal, são demônios. Porque eles acharam uma porta, uma brecha e uma legalidade. Muda aí para você ver. Aqui, ó. Conseguiu por aí? Olha só. Jesus chegou em Gadara. Lá tinha um homem endemoniado. Com quantos mil demônios? 6.000. Agora para mim, se quiser ver ali, ó. Vou falar aqui e narrar para você. Quando Jesus chegou em Gadara, Gadara é a última cidade no mapa de Jerusalém. É divisa com a Síria. Então é a última cidade onde tem judeus. Só que Gadara, pastor, é fronteira, como se fosse Riviera de São Lourenço. Tinha piscinas termais. Então o que os gregos e os romanos faziam, pastor? Eles iam para lá tomar banho. Os empresários da época começaram a construir resorts, porque os barcos ancoravam na praia, os jet ski, as lanchas, e os ricos ficavam nos resorts das piscinas termais. Só que o tempo foi passando, os gregos são idólatras, pagãos, os romanos a mesma coisa. O que eles fizeram? Vamos começar a comprar aqui terreno. Conhece aqueles condomínios fechados, Alphaville, aquelas mansões? É o que aconteceu. Eles começaram a construir casa na beira da praia de Gadara. Só que é o seguinte: eles não são judeus. Eles tiveram uma ideia: para a gente não sair daqui para cultuar do outro lado, a gente vai construir em Gadara um templo. Os gregos construíram primeiro, tá aí, ó, templo a Zeus. Qual era o animal que era usado para sacrifício? O porco. Aí você vai entender porque Jesus proibiu os judeus de comer porco. Eles pegaram os porcos e o que eles faziam? Levavam e ofereciam no altar. Depois que ele era oferecido, a carne deles, pastor, era vendida. Agora imagina comigo, irmão, uma comida oferecida. O pastor vai falar sobre isso agora. Aquele porco foi consagrado, o sangue derramado. Ele era levado, empresário comprava as carnes e distribuía a carne consagrada. Então
Então aquela carne entrava em todas as casas da cidade de Gadara. Olha embaixo, ó. Os porcos injetavam lucro na economia local. Segura aí. Por quê? Presta atenção. Os judeus viviam de ovelhas. Só que gregos e romanos, pastor, não comiam ovelha. Eles queriam porco. Aí o que aconteceu? Pega aí, irmão. Os crentes, os judeus de Gadara, começaram a fazer conta e descobriram, Daniel, que porco dá mais dinheiro que ovelha. Porco dá mais lucro. Por quê? Porque ela tinha um culto nesse tempo ao Deus Dionísio. Você que gosta de beber um vinhozinho, irmão, você que gosta aí de um vinhozinho do porco de 30 anos, você vai entender por que o vinho envelhecido. Dionísio é o Deus do vinho. Olha só. E eles faziam o que dentro do templo? Adoravam a Deus. Eles se embriagavam e eles tinham relações sexuais uns com os outros. Todo mundo aqui não, que já frequentou balada, de verdade, não precisa levantar a mão não, pra você não passar vergonha, mas que já frequentou balada, de você beber a noite inteira, você acorda, você não sabe nem quem você beijou. Eu estou mentindo? Tem muita gente, irmão. Tem um amigo meu que era macho, esse varão da camisa do Homem de Ferro aí, que está no celular, como é o nome dele? Cristiano. Como? Cristiano, irmão. Tipo assim, meu Cristiano. E ele acordou na casa de outro homem. Irmão, depois de bêbado, irmão. Jezabel, Maria de Magdala é mulher de Potifar. Irmão. O cara está bêbado. O vinho tira a compra e você fica meio. E o que eles faziam? Se embriagavam e eles tinham relações sexuais. E um porco era colocado no altar. Agora olha aqui que a gente vai começar a parte boa. Dá um microfone aí para o pastor. Segura aí, pastor. Presta atenção. É por isso, olha aqui, que quando Jesus chega em Gadara, deixa eu correr aqui, Jesus chega em Gadara, eu vou parar aqui agora. Os porcos pediram, Marcos 5,12, deixa eu ler para você. Permita-nos, cadê 5,12? Permita-nos que voltemos. Presta atenção. Olha o que os porcos disseram para Jesus quando Jesus chegou em Gadara. Agora deixa eu narrar para você entender, o pastor vai falar isso aqui agora. Quando Jesus chegou em Marcos 5, a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado, não foi? Quem foi o primeiro que pisou em Gadara? Jesus. Olha que interessante. Pega essa aqui, quando Jesus pisou, pé da Bíblia tem 5 significados. O primeiro é governo. A estátua de Nabucodonosor de Daniel 7 tem 2 pés, de barro e ferro. Nós vamos falar isso no Apocalipse. Olha para cá, fala de governo. Segundo, pé da Bíblia é santidade. Por isso a Bíblia diz: guarda o teu quando entrares na casa de Deus. Olha para cá, aqui, quando Jesus pisou em Gadara, da onde Jesus pisou, são 8 quilômetros até o cemitério de Gadara. Quem é que estava no cemitério? O endemoniado. Quando Jesus pisou 8 quilômetros, ele estava dormindo. Ele despertou. Por quê? Porque ele reconheceu que uma autoridade maior do que ele chegou no lugar. Você não sabia, né? Você foi num lugar, uma América, que passava por isso, você foi visitar a comunidade, e quando você passou na frente da casa de alguém, algum demônio. Da frente da casa de alguém, que antes de você entrar na porta, pastor, lá dentro, bicho, a mulher manifestou. Não é porque você é bonzão, é porque o demônio, por onde você passou, já reconheceu que tem uma autoridade maior do que ele caminhando contigo. Olha pra cá, ele gritou e ele correu. Irmão, ele correu 8 quilômetros. E Jesus ficou na praia esperando. Olha Jesus aqui, E ele veio. Quando ele bateu de frente, ele pensou que era um profeta. Ele pensou que era o pastor Daniel. Ele pensou que era o pastor Ezequiel chegando. Ele pensou que era o irmão Ricardo. O demônio, ele veio correndo. Ele deve ter pensado: eu vou chegar com os 2 pés no peito. Quando ele chegou, eu não sei o melhor carro que tem freio de mão. Ele deu um drift, irmão, porque quando ele olhou e veio assim, e freou, porque ele viu que era Jesus. E ele já caiu assim, A gente, quando vai orar para o demoniado, vai ter que pedir: demônio, ajoelha agora. E ele fica: não, já viu? O Jesus não precisa pedir. Ele reconhece
que o lugar dele diante de Jesus é de joelho. Permita que voltemos. Caíram de joelhos. Jesus disse: sai. E ele? É aí que está, todo mundo quer uma pegadinha. Jesus disse: sai. E o demônio não saiu. Aí Jesus olha para o demônio e pergunta: qual é o teu nome? É aí que está, irmão. Porque não é o demônio. Que tem irmãos que quando vai expulsar demônio, não tem. Eu não estou criticando ninguém, estou dizendo que ele não tem conhecimento. O problema do irmão é um demônio de bebida, se é pilintra. E ele está: sai, chuta o bolo. É assim que o demônio faz. Ele está lá no corpo, não, meu nome é outro. É com ele, né? É com o outro aqui. É com ele, não manifesta, irmão. Por isso você tem que aprender a Bíblia. Por isso você tem que estudar. Jesus sai, ele não saiu. Qual é o teu nome? Aí ele disse: não vai dar tempo. Que era quantos demônios? 6.000. Você imaginou se 6.000 ficassem demônios? João, José, fulano, meu Deus, não dava. Ele disse: o nosso nome é legião, porque somos muitos. Aí Jesus disse: não, sai. Aí eles interrogam Jesus e a gente vai embora. Sair a gente sai. Olha que interessante aqui, irmão. Sair a gente sai. Mas a gente só pode sair por onde a gente. A senhora vai sair por onde quando acabar o culto? Pela porta. O que Jesus falou? Quem sai pela janela é o quê? Lá, por isso chegou. Só sai pela. Os demônios falam: sai, a gente sai a pé. Não tem problema. Só que a gente só pode sair daqui de Gadara por onde a gente entrou. Quem trouxe os demônios para Gadara? Os porcos, que estavam do outro lado da Síria, que era usado para sacrifício. Os judeus levaram os porcos para Gadara. E é aqui que eu quero começar a pregar. E eu e o pastor vai pregar agora para você. Por quê? Presta atenção. Mudou o próximo? Muda aí. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é seríssimo. O diabo, esses 6.000 demônios, esses 9 orixás que está escrito aí, Oxalá, Iemanjá, Oxóssi, Xangô, Oxum. Ai, pastor, tem gente que tem medo. Você vai falando os nomes assim, ele fica até com medo. Yansan, Obaluê, Ogum e Exu. Olha para cá. Você já ouviu isso aí? Esses 9 orixás de cabeça faz parte da equipe de Lúcifer, só para você entender. Que é dividida, daqui a pouco ele vai explicar aqui, em 3 classes. Não vai dar tempo para o relógio, mas eu vou dizer só o maior. Oxalá é o orixá maior. Não, manda aqui, manda que eu não, presta atenção. Para nós, quem é o nosso guia? Jesus. Para eles, Oxalá. Segundo aí é Iemanjá, pastor. A Iemanjá é a mãe dos orixás. Isso aqui eu vou ter que narrar para você. Ela é conhecida como Rainha do Mar. E na igreja católica, você me perdoe, eu tenho que falar a verdade para você. Você que frequentou a igreja católica, a mesma Iemanjá, pastor, da igreja católica, no sincretismo religioso, ela está dentro da igreja católica. Ela é a Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora dos Navegantes. Anota aí. O Oxóssi é o rei das matas. Ele é o São Sebastião na igreja católica, o Santo Expedito. Chegou os juízes, trovamos, os advogados. Ele é o São Jerônimo, Santo Antônio e São Pedro. Só para você decorar aí. O Oxum dos rios, das lagos, da cachoeira. Ela é a deusa do amor. É conhecida na igreja católica como a Nossa Senhora da Conceição. E a São Pedro dos rios tempestades, Santa Bárbara. O Balauê, que é o deus da varíola. Olha só, da peste, das doenças de pele e da AIDS. Pastor, é por isso que eu amo vir para cá, porque minha esposa até comentou, quem comentou. Eu sou igualzinho ao senhor. Eu nunca tomei. Cadê minha esposa? Nunca tomei? Não. Remédio. Eu sou igualzinho ao senhor, pastor. Todas as. Eu já fiquei 3 dias doente, os 3 dias orando. Eu só paro de orar quando a enfermidade ir embora. Eu aceito, irmão, porque biblicamente eu não tenho respaldo para isso. Por quê? Porque a maioria das doenças, quem está por detrás delas são os demônios. Pastor, pode falar sobre isso? Fique à vontade, pastor. Traz uma água para o pastor aqui. Pastor, se quiser vir aqui, o senhor segue no computador aqui comigo. Pode falar aqui. Pode ficar à vontade, pastor. Está aqui, se o senhor tem a coisa voltada, pode seguir por aqui. Uma coisa muito séria, eu estava ali, posso ministrando, o Espírito Santo me pediu orar, quase vou lá para ele. Está funcionando o microfone? Tá. Porque esse tema, ele trava muito com pessoas.
O diabo ele é territorialista. Em Gadara não tinha o que fazer mais. O diabo ele observa a geografia e toma conta da geografia. Isso. Ele citou aqui semana passada sobre a rodovia da morte. Por que a BR correu tanta gente na BR na Castelo Branco não? Ninguém se pergunta, será que é só porque o engenheiro errou na curva? Ele fez alguma coisa errada? Existem demônios territoriais. O que ele faz? Ele entra na parte hereditária da família. Você pega a família do pai até o neto, todo mundo é miserável, todo mundo tem filhos antes de casamento, a prostituição entra no lar, não existe prosperidade. Por que acontece isso? Porque é uma maldição que não foi quebrada, porque não deixaram Jesus entrar. Quando você aceita Jesus, ele quebra toda a maldição. Mas se você não aceita ou aceita e não vive com ele, tudo isso acontece. Você se envolvendo com pessoas, abre o que ele chama de portal. Na igreja, fala de legalidade. Você torna legal a ação do mundo. Isso é muito sério. O outro ponto, pastor, as comidas sacrificadas. Paulo nos ensina: quando você não sabe a origem, come. Quando você sabe, não toca. Todos nós sabemos que tem lugares para nós irmos. Tem coisas que é para você tocar. Tem rede da internet que é para você clicar. Vai falar sua pornografia aqui. E Deus sabe o que você faz nesse tempo. A maior forma de fidelidade a Deus é quando você está sozinho. E quando você rejeita Cristo. Você abre a legalidade para todo esse demônio territorial que ajuda em Gadara. Ele age no meio das favelas, nas comunidades. Nós moramos em comunidade. Eu estava conversando com o rapaz do Lava Rápido, entendendo, pastor? Tem muita coisa aqui. Estou quase entendendo isso. A igreja do Senhor, irmãos, você pergunta para um jovem na periferia de 17 anos: cadê o seu pai? Ele fala: para onde? Está preso. Você vai lá para o seu pai dele: cadê o seu pai? O vô do seu filho? Já morreu. Como? Trocando tiro com a polícia. É uma maldição. Parece que a gente gosta de viver porque a felicidade é um estado de espírito. O amor é uma escolha. Eu prefiro abrir a janela e dar de cara com o esgoto do que entrar na dignidade. Deixar Jesus tomar conta do meu barco e me conduzir. Porque o diabo é territorial. Amém? Oh Jesus. Jesus quer pegar aqui hoje. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pastor, pode pegar, pastor. Eu queria convidar a Márcia e a irmã Beth. Vamos estar ali dentro, gente. Vamos fazer oração aqui para essa igreja. Oh Jesus. Enquanto o pastor vai orando, presta atenção aqui. Isso aqui é forte demais. Pastor, quinta-feira não dá. Eu tenho dessa mistura, uma bagagem só sobre isso. Quem vai orar com o pastor? As intercessoras. Isso, rapidinho, vai lá, irmãos. E os irmãos continuem aqui, ó. Presta atenção aqui, irmão. Você aprender isso aqui, você já ouviu muito isso aqui, de brincadeira? No sincretismo religioso, esse aí, ó. Tá aí os 9 demônios ainda, né? E Sobaroê, tá aqui, ó. Olha que tremendo. São Roque, São Lázaro. Ogum, Deus da guerra e da tecnologia. Por que eu parei? Parei de torcer para time de futebol. Você não sabe, irmão. Todos os times de futebol, irmão, ministra quase 20 anos de libertação. Todos, Danilo, são consagrados a um desses orixás de cabeça. Quem é corintiano? Ogum, que é o São Jorge. E tem crente que ele finge, ele olha a bandeira, ele finge que não existe alguém sentado aí. Ele finge que não existe o São Jorge sentado no cavalo ali. E aquele cavalo, no domingo você vai aprender, é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Aquele cavalo é o cavalo branco do anticristo, é outra coisa. Mas vamos continuar aqui, senão você vai perder muito tempo. Aqui, ó, deixa eu continuar aqui. E o Exu é o líder de todos. Por quê? Do 1 ao 8 aí, irmãos, eles comandam. O 9 é o mensageiro. Todos os 8 dá ordem para o Exu. O Exu é o orixá mensageiro. Primeira coisa que você precisa aprender: vela branca, vela vermelha, mel e aguardente, é o que ele come. Quando você passar na encruzilhada e ver, é uma oferenda para Exu. Porque Exu é o mensageiro. E aprende isso aqui, ó, que eu aprendi muito novo. Por isso que eu sou ofertante, dizimista e faço voto. Demônio não faz nada de graça, ao contrário do que muita gente pensa. Tudo na Umbanda, Quimbanda, Tarô, Búzio, tudo que é cobrado, tudo que é feito no reino espiritual é caro. 1.000, 3.000, 5.000. Eu não conheço ninguém, irmão, ninguém que ficou devendo Pai de Santo.
Não tem ninguém devendo babalorixá. Não tem, irmão. Ele deve o dízimo, deve o irmão da igreja, finge que nem viu, mas o pai de santo, a mãe de santo, ele não deve. Agora olha pra cá, pula mais uma aí, Samuel. Aqui, ó. Essa parte você precisa ouvir enquanto pastor, ó. Isso aqui você já ouviu, eu vou narrar pra você. Os Exu mais famosos aí no mundo espiritual: Caveira, Tatá, Rancagua, Giramundo. Você já ouviu isso aí, ó. O Chama Dinheiro, ó. Exu Pimento do Lodo, o Mirim. Irmãos, em Brasília eu pregando, as crianças, não estou falando gente grande, criança de 2, 3, 4, 5. Eu vou enviar o vídeo só para vocês, porque eu postei na internet e o YouTube bloqueou minha conta, porque não pode. Criança de 3, 5, 6 anos vomitando, manifestada com demônio, com Exu na igreja. As crianças. Por isso que o ministério das crianças, que a irmã lidera as crianças, irmão, não é brincadeira não. Os demônios, antes de procurar os grandes, irmãos, é enviado uma ordem. Você vai aprender domingo. Abaddon, ele é o que comanda as crianças desde o nascimento. Por que quando a criança nasce, é obrigado na igreja católica como se batizar? Quem é de Umbanda tem que levar, tem que tomar o passe da Quimbanda, do Candomblé, tem que apresentar. Por que Jesus, por que Deus, pastor, no 8º dia, Ricardo, manda levar no templo para poder consagrar? Por quê? Porque o diabo ele não começa de grande, ele começa quando nasce. É por isso que tem mãe que aquela criança sofreu, meu Deus, 9 meses no ventre do diabo. Olha o diabo tocando. Tem mãe que fala: pastor, o meu primeiro filho foi uma bênção, mas o segundo eu disse: meu Deus, eu quase morri. Pastor, lá nasceu de 7 meses. Pastor, no dia do nascimento o médico me deu. Por causa disso, irmão. Porque tem demônios lutando durante os 9 meses de gestação. Olha pra cá. Aqui, ó. Dividido em 3 classes: Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Classe baixa, classe média e classe alta. Eu anotei algo aí, ó. Isso aqui, ó. Você precisa aprender. Até 1848, não tem menção nenhuma de demônios. Presta atenção. Nem na história, nem na Bíblia. A primeira vez que o diabo aparece na Bíblia é em Mateus 4 e Lucas 4. Ele tenta Jesus, depois ele diz: você não encontra mais ele. No Apocalipse, não aparece demônio. É tudo figura de linguagem. Ele some na história. Em 1848, a família Fox, depois você estuda em casa, o John Fox e Margaret eram diáconos protestantes da igreja metodista em Mancione. Eles tinham 6 filhos, 2 delas, Meg e Kate, de 3 e 6 anos. Eles iam trabalhar e as 2 ficavam em casa. Um dia, 21 de março, é isso mesmo? 21 de março, presta atenção. Elas estavam em casa brincando e elas ouviram, ó, a casa de madeira. Até hoje tem essa casa, ai Deus vive em Nova York. Era 2 andares, elas ouviram. Uma irmã olhou para a outra, o que elas fizeram? Aí elas ouviram lá em cima. Começaram a ouvir os móveis se arrastando. E elas faziam embaixo. Elas começaram, foram as primeiras, pode tocar, as primeiras que tiveram contato com demônios. Daí depois, 10 anos depois, aparece a Mãe Kardec, é outra história. Mas elas foram as primeiras a terem contatos e iniciar o espiritismo. Aí o diabo começa a aparecer. Deixa eu pular aqui, pula mais um. Ó, antes de morrer, em 1982, Margarete abandona o espiritismo e se converte ao catolicismo. Irmão, se converteu aonde? Ela se converteu? Você aprendeu agora, irmão. Ela morreu, as 2 irmãs, elas foram encontradas no Américo, na rua, mortas, bêbadas, por causa do álcool. E elas haviam se convertido ao catolicismo. Só que, como eu já te ensinei aqui, irmãos, catolicismo não converte ninguém. Só quem converte, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou dizer de novo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou dizer, irmão, você não pegou ainda. Irmão, ninguém pode dar jeito no teu problema hoje. Budismo não dá jeito. Espiritismo, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, ninguém dá jeito no teu problema hoje. Só Jesus.
verdadeiramente serás livre. Provérbios 28:3. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, os que com a sua boca alcança misericórdia. Pula mais uma aí. Pode vir aqui, pastor. Pode ir. O pastor está orando ali. Olha para cá. O pastor falou isso aqui, hereditário. Falou ou não falou? Então presta atenção aqui, ó. Deixa eu dizer duas coisas aqui, ó. Você que deixa a sua filha. Eu estava em casa e lembrei agora. Como é o nome? Deixa eu lembrar o nome. Meu Deus. Eu não anotei. Deixa eu ver se está na tela aqui. Se tem algum lugar anotado. Não, vou lembrar aqui. Logum Ené, lembrei. Você que deixa a sua filha lá ouvir a Anitta. A Anitta, irmão, no Brasil, por isso que ela ficou famosa, irmão. A Anitta ela é orixá, chama Logum Ené. A Anitta é uma equete, ela é guardiã dos orixás no Brasil. Irmão. Por isso que ninguém mexe com a Anitta, irmão. A Anitta é do candomblé, que é da alta magia. E a Logum Ené, ela é filha, olha só, ela foi consagrada a Oxum e Oxóssi. São dois demônios. Ela é a zeladora dos orixás. Ela tem a maior posição no mundo espiritual. E todo mundo que canta, vai nos shows, que acha bonito, irmão, está trazendo para casa duas maldições. Eu vou falar sobre isso. Para mim falar a pior de todas. A Ivete Sangalo, né? Que é filha de Ansan com Xangô. A Ivete Sangalo. Só que tem uma diferença, né? Ivete Sangalo e Anitta. A Anitta não se manifesta. A Anitta, como é zeladora de orixás, o orixá não tem direito de entrar no corpo dela. A Ivete Sangalo não, ela faz um showzinho. Assiste o show da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo começa a cantar aqui, ela faz assim, irmão. São 7 passos quando você começa a frequentar. São 7 giras, eu não vou fazer aqui, irmão. Mas são 7 giras que a Ivete Sangalo, todo show, ela tem que fazer, irmão. A Anitta, 3 dias por mês, ela tem que separar para ela entrar dentro de um roncó, beber água de egó, ficar 24 horas caída no chão, fedendo, podre, sem roupa, para os demônios ficarem cultuando o corpo dela. Ela tem tatuagem no corpo que a mídia não mostrou, irmão? 7 tatuagens, cada uma tatuagem é um tridente, cabeça para baixo, e uma parte do corpo, representando um desses orixás. Mas deixa eu pular essa parte aqui, para a gente encerrar. São 9 e 8, eu sei se ele está com pressa. O pastor está ali na intercessão. Presta atenção nisso aqui. Como ele se apodera das pessoas. Eu vou falar isso rápido. O pastor acabou de citar e eu vou citar em cima do que ele falou. Através da hereditariedade. Pastor, o que é isso? A Bíblia diz que até a 4ª geração, pastor, desde a tua tataravó, ela frequentava terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Igreja Católica, foi consagrada, oferecida, desde a tua tataravó, tem que se vir quebrando. Bisavó, bisavô, vó, mãe, filho. A geração ela vem passando, participação em centro espírita, mesa branca, uso, tarô. Segundo, envolvimento com pessoas, aonde você trabalha. Irmão, você pensa que é brincadeira. Eu disse ao irmão Daniel, pastor, cuidado quem entra na tua casa. Toda casa tem 2 altares na nossa casa. O primeiro altar da nossa casa, pastor, é a nossa mesa. Irmão. A minha prima vai vir do Nordeste. Pode vir, não vou falar aqui. Pode vir no fim do mundo. É crente não. Consagra a casa inteira. Mas é minha avó. Unja a casa inteira antes dela chegar. Já dá uma ordem no mundo espiritual. Todos os demônios acompanhando de maldição hereditária. Minha avó, minha mãe, minha prima, meu tio, meu pai, vai ficar do lado de fora, pastor Américo. Aí você fica assim, ele entra. Você conhece alguém que visitou tua casa depois que saiu, começou a discutir com teu marido? Pastor, é verdade. Fulana visitou minha casa, depois que ela foi lá, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque quem acompanhou ela foi um orixá, foi um demônio. Então presta atenção no trabalho. Outra coisa, tem pessoas, irmão, senhora, pastor, que um simples aperto de mão, você já apertou a mão de alguém, que quando você soltou, meu Deus, já aconteceu com alguém? Não, você já foi. Você pegar a mão de alguém e quando você, meu Deus, um patrão, um amigo de empresa, quando você virou as costas, ficou com dor de cabeça. Tem pessoas que um simples aperto de mão, pastor, transmite coisas espirituais. Deixa eu terminar aqui,
Comida sacrificada aí, o pastor já falou. Eu vou dizer só uma delas, que são as comidas feitas pelas baianas. Não por quem é baiano, porque comida de quem é baiano é coisa boa. Eu estou falando comida das baianas. As baianas, irmão, são filhas de santo. Toda a comida na Bahia, quando você for visitar, consagra tudo, irmão. Porque tudo lá é consagrado a um orixá de cabeça. Olha para cá que nós vamos orar para essa igreja agora. Por rejeitarem a Cristo, o pastor já falou, pode pular Samuel. Isso aqui, pastor, eu queria que o senhor falasse. Aqui, ó. Atua em diversas áreas. Vou perguntar aqui. Ó, a primeira área que ele atua. Para você saber que você tem uma maldição hereditária, eu vou te dar uma lista aqui, ó. Primeira área, nervosismo. Agora vamos segurar 5 minutinhos só para falar essa parte, mas fica aí. Nervosismo. Não precisa nem do microfone, eu vou perguntar se vai dizer. Você conhece alguém? Tem vergonha, pode ser a esposa, o parente. Pastor Melo, o senhor conhece alguém que o demônio atua na área do nervosismo? Não precisa falar o nome da pessoa. Já aconteceu com o senhor? Com mais alguém? Não, Ricardo? Nervosismo, irmão. A pessoa está calma, está tranquila, do nada ela explode, ela estoura. Isso é um demônio que está atuando, e ele está por trás, irmão, e você não está percebendo. Olha para cá, a Bíblia diz: irai-vos. É um segredo. Eu li 2 testemunhos de nervosismo. Um motorista de ônibus, o cara fechou ele. O espírito do nervosismo, o que ele fez? Jogou o ônibus em cima, ele estava armado, desceu, deu 6 tiros no motorista, entrou no ônibus e voltou a trabalhar. Você vê que não é algo normal, porque se fosse normal, ele ia tirar, ele ia ficar, meu Deus, o que eu fiz? E voltou normal. Segundo, o pai que a criança, a mãe foi trabalhar, a criança começou a chorar. Ele pegou um pedaço de pau na cozinha e matou o filho e voltou a assistir televisão. São demônios, irmão, do nervosismo. E no nervosismo, pastor Daniel, a gente faz o quê? Muita coisa errada, irmão. No nervosismo a gente acaba com o nosso casamento. Irmão. No nervosismo a gente perde a vida. Eu falo para minha esposa direto, eu digo, irmão, na rua, aqui então nesse bairro, misericórdia. Eu descobri o que é ficar nervoso quando eu comecei a correr aqui, pastor. Porque se eu andando na rua, o cara entra na frente e fala, vai comer, na contra-hora te xinga. Aqui nessas ruas aqui, pelo amor de Deus, irmão. 2 moleques fechou o carro e ainda fez assim, e aí? Eu assim, e aí? Vai falar o quê? Esse dia, Samuel, o sinal verde, aqui na avenida, sinal verde, eu passando, o cara entrou de moto, parou na frente, o sinal verde. Aí o Samuel falando assim, pai, acabou de sair do culto, né? Samuel, eu falo, pai, o cara começou a xingar ele. Isso é um nervosismo, irmão. O diabo quer usar essa ferrar. Segundo, dores de cabeça. Você conhece alguém, irmão? Eu falo isso direto. Ai, pai, tá doendo, vou tomar, não sei o quê. Ai, eu vou tomar, mas o diabo quer, irmão. Irmão, o diabo quer te tornar dependente. E tem pessoas aqui, irmão, que tem dores de cabeças constantes que vai ser curado hoje. Irmão, não aceita isso em você, irmão. Não aceita. Deixa eu continuar. Insônia, você conhece alguém aqui? Chega cansado e não consegue dormir? Você revira para cá, revira para lá. O espírito maligno é uma área que ele está atuando. Segundo, medo. Você conhece alguém, irmão? Você vai conversar com ele, ele tem medo do escuro, tem medo da morte, tem medo de casar, medo de namorar, medo de noivar, porque tem medo de sofrer. Irmão, o medo é um espírito maligno e é uma das áreas que ele está atuando. Deixa eu terminar. Desmaio. Congreguei numa igreja com a filha do pastor Daniel, só vivia desmaiando. Ela estava andando, desmaiava. Normal. Foi, o pastor gastou dinheiro e não descobriu o que ela tinha. A gente fez a quebra de maldição. A primeira que caiu foi a filha do pastor. Mas cair não é vergonha, irmãos. O problema é cair e ficar caído. Tem muita gente que caiu e não voltou. É cair e ficar de pé. Você vai cair para se viver e nunca mais ser a mesma pessoa. Desejo de suicídio. Muita gente aqui já passou por isso. Visões. Então falando de visão de anjo não, crente. Alguém aqui pode falar? Alguém já teve alguma visão em casa? Um vulto? O que você viu, irmão Ricardo? Irmão Cristiano, pode falar. Na porta de casa? Já teve, irmão Ricardo? Pode perguntar, pastor? Pode falar, irmão Diego. Já viu vulto? Já viu, irmão América? Não, irmão América está cheio de Deus, não viu não, graças a Deus. Era isso aí. Quem mais viu? A senhora viu, irmão? O que a senhora viu? Na onde? A
tu olha, não é ninguém. Alguém mais já viu, irmão? No guarda-roupa, no quarto. O pastor já viu? Ah, o pastor Daniel olhou. Vai ter visto lá? Com certeza. Ó, presta atenção. Ó, o medo. Pessoas que se trancam, eu pulei aqui, ó. Se trancam no quarto, lembrei. Pessoas que têm mania de perseguição. Mas não falou a verdade. Tem um demônio, pastor, que fica perturbando as pessoas. Mania de perseguição. Vultos, o irmão falou? Alguém já ouviu vozes? Ricardo! Aí procura na casa, não tem ninguém? O diabo não é esse. Pode falar, pastor. Pastor, domingo, inclusive domingo, nós vamos falar sobre o vitimismo social e racial. O diabo ele atua muito nessa área. Ele coloca as pessoas com um espírito de inferioridade, como se essa divisão maligna que tem entre o branco com o preto, o pobre contra o rico, o gordo contra o magro, o patrão contra o funcionário. Isso é maligno. Tem a ver com você pensar que esse demônio de tá me perseguindo, não gosta de mim, o policial olha para mim que eu sou negro, olha para mim que eu sou branco demais. Isso é demônio. Queremos ensinar isso aqui comigo. Irmãos, olha para cá, já vai terminar, não tem pressa não. O que o pastor está falando é tão forte que eu lembrei agora e vou falar. Irmão, isso acontece na igreja, pastor. O irmão na igreja, o tecladista está me perseguindo. Ele começa no pastor, pastor, a irmã fulana está me perseguindo. O irmão, tem crente que me procurava quando eu diria igreja, irmãos, para dizer que o irmão ou a irmã estava perseguindo ele. Porque ele olhava para trás, e quando ele olhava para trás, a irmã Sandra olha para mim, toda vez que ele olhava para trás, tipo, a irmã Sandra estava olhando para ele, mas não era para ele, estava olhando para o culto. E ele fica, aquele irmão está me olhando. Irmãos, tinha uma irmã que quando ele estava na igreja, irmão, as pessoas olhavam para ela e diziam que você estava mentindo ela. Pastor, os irmãos que fica me mentindo. É o espírito de perseguição, irmão. Olha só, doença sem causa. Doença sem causa. Não vai dar nem tempo de falar aqui, que é muitas. Mas o pastor vai marcar um outro dia aí, irmão, um domingo, para a gente continuar esse assunto. Olha para cá. Doença sem causa. Irmão, isso aqui é o mais importante. Eu já orei muito, pastor, em muita casa de gente doente, na cama há muitos anos. E não era doença física, era doença espiritual. Uma senhorinha de 86 anos, se eu não tiver o vídeo eu vou te mandar, numa igreja lá em Mato Grosso do Sul. Irmãos, ela tinha uma enfermidade na perna, a perna dela dessa grossura, ó. E ela não faltava um culto. Mas ela estava mais de 40 anos, Daniel, com a mesma enfermidade. Nós fizemos 3 dias de cruzada. No primeiro dia ela caiu endemoniada, ninguém acreditou, porque era a irmã do ciclo de oração. Só que os irmãos precisam entender isso aqui. Porque a irmã caiu, a irmã tem pecado. Não tem nada a ver, irmão. Às vezes a irmã caiu porque ela está oprimida. Nem todo mundo que cai porque está em pecado. Às vezes a irmã está oprimida há anos, porque tem pessoas que nem a irmã Sandra, que traz os problemas dos filhos, dos netos, do bisneto, e vai trazendo, irmão. Se der tempo no outro culto, a gente vai ensinar sobre isso. O problema da mãe e da avó, trazer os problemas dos filhos para dentro de casa. Isso é muito perigoso, você não tem noção. Isso acarreta doenças e enfermidades. E o depressão, pastor? Fala sobre depressão, pastor, senhor aí. O Brasil hoje é o maior consumidor de remédios antidepressivos do mundo. E pasmem vocês, de 2017 a 2021, nunca se houve tanto suicídio entre jovens de 15 a 25 anos por conta disso. Ele começa com as coisas sem causas, vai se automedicando, e aí você desenvolve diabetes, hipertensão, até câncer por conta do corpo ficando sem pH, e aí vai desenvolvendo essas doenças. E entra com depressão, aí começa a vir, você não com medo, não vai trabalhar mais, não quer se vestir mais. Tem pessoas, tem mulheres que não tem mais prazer de se arrumar para poder sair com o marido, porque ela deu essa legalidade do diabo e ela não tem mais prazer, pastor, de se arrumar. Quando a mulher, no século XXI, com toda a vaidade que tem, tudo que tem de aparato para poder ficar bela, ela não quer mais fazer isso, é porque a depressão está entrando. Isso é uma legalidade que o Espírito maligno trabalhava das mulheres, por conta dessas doenças sem causa, e aí você vai se auto-medicando e vira depressão. Maligno isso. Irmãos, acho que a gente vai terminar em 5 minutos, e nós vamos fazer uma oração aqui junto com o pastor. Mas presta atenção nisso aqui que o pastor falou aí. Os irmãos viram, irmãos, o diabo está atuando. Olha para cá. Eu assisti um vídeo do menino de 13 anos que matou a professora. Alguém assistiu o vídeo dele na entrevista? Alguém viu o vídeo dele? Você viu? Eu só fui lá para vocês me matar. Eu queria mesmo ter uma arma e ter matado todo mundo. Tipo assim, né, tio? Você vê que é uma criança, irmão. Você vê que não é um menino, não é um homem. Até o jeito de falar. Você vê que o menino foi um demônio. É aí que eu estou falando, irmão. Demônio foi entrando. Foi entrando através da internet. Que ele começou a assistir o que não era para assistir na internet. Estava em casa, pegou uma faca. Não é a criança ali, irmão. Não é aquele jovem, tenho certeza disso. Ele estava
debaixo de opressão maligna. O pastor disse algo aqui, irmãos, que eu oro muito quando me encerra a cruzada. Quantas pessoas, nossa maldição hereditária está dominando, irmão? Quantas pessoas na tua família casou, separou, a mãe casou, separou, a filha casou, separou, a avó casou, separou, a tia casou, separou? Isso é uma maldição hereditária, irmão. Quantas pessoas na tua família? O tio era do tráfico, o primo era do tráfico, o vô era do tráfico. Toda geração tem alguém que está no tráfico. Você conhece outra maldição hereditária, pastor, muito forte? Acidentes de trânsito, irmão. Eu olhei para uma família que ela disse, pastor, desde a minha 4ª geração, meu bisavô morreu esmagado na carreta, o meu pai morreu na rodovia, o meu primo morreu na rodovia, minha tia dos filhos morreu esmagado. Irmãos, isso é uma maldição hereditária. O demônio só vai transferindo de geração em geração. Mas graças a Deus que você está aqui hoje, você vai quebrar em você essa geração que você recebeu. Não já levantou a mão para receber. Você vai quebrar em você todas essas maldições. Não fica com medo, irmão. Pode ser algum Oxóssi, pode ter nome Exu, o nome que for. Diante do nosso Jesus nesse culto, ele não é nada. Eu vou olhar para você. Aqui, ó. Colocou aí como eles entram. Olha isso aqui, ó. Eu vou narrar, pastor, rápido, ó. Como foi que os demônios entraram em Gadara? Pelos porcos. Os porcos foi uma porta. Pega aí, ó. Primeira porta, primeira legalidade, irmãos, que eu anotei que o Espírito Santo falou, meu filho, anota. É a porta da pornografia. Pastor, a gente não precisa de muito para abrir uma porta. Só precisa. Aí, Diego, Daniel, precisa do quê? De um olhar. Ó, Davi viu que não era para ver uma mulher casada tomando banho. Eu já vi os pregadores dizendo assim, ó. Também Betseba estava tomando banho nua. Não, é Davi que estava no lugar errado na hora errada. Betseba estava tomando banho na casa dela. Na casa dela toma banho do jeito que ela quiser. Quem subiu no alpendre e abriu a porta foi Davi, irmão. Não, o diabo não. Você começa a dizer que arrebenta a porta. Não, o diabo fica esperando você abrir. A diferença do diabo para Jesus é que a Bíblia diz que Jesus, para entrar ele, o diabo não, ele fica na miúda. O que ninguém diz aí fora? Na miúda, só aqui, ó. Porque ele sabe que uma hora você vai abrir, irmão. Aqui, ó. Davi caiu, abriu a porta, ó. Cometeu adultério, homicídio e teve a família inteira desestruturada. Tem gente que não entendeu. Quando Davi, olha para mim aqui, ó, pastor, teve relação com Betseba, a mulher fora do casamento. Isso aqui é outra coisa forte, irmão. Por que o diabo luta para quem mora junto não casar? Você conhece alguém que mora junto, amigado? E ele não consegue casar? Pastor, ele não consegue casar porque ele tem dinheiro. Mentira! Ei, irmão, eu fiz 53 casamentos de graça. Não é porque ele não tem dinheiro, é mentira, eles moram junto. Há 10 anos ele não consegue assinar um papel para quebrar a maldição. Porque o diabo não quer que a maldição seja quebrada. Porque, pastor, é só um papel. Para você é um papel. No mundo espiritual é uma aliança. Quando você assina aquele papel, você quebra toda a legalidade no mundo espiritual. É por isso que o pastor fala, irmão, você vai casar, vamos fazer a festa. Irmão, quantas pessoas não conseguiram chegar nem no dia do casamento? Se separaram antes de casar. Por quê? Porque o diabo quer que você continue na mesma legalidade. Quando Davi teve relação com essa mulher, aprende isso aqui, ó. Todo homem que tem relação com uma mulher, pastor, corpos físicos, fornicação, adulterou. Quando eu toquei em outra mulher, é automático. Toda a maldição hereditária dela. Você conhece alguém aí, o teu filho, que aquela piriguete, ele é louco por ela? Ela é usuária de droga, já destruiu a vida dele, mas ele não consegue ficar longe. Você olha e fala, não, meu filho está preso. Meu Deus, a mesma coisa ao contrário. Tem mulher que está presa em homem, Ricardo, até hoje. Ela já se separou, mas ela está presa, está amarrada, sonha com ele ainda. Ela já casou com outro e ainda sonha com ex, pastor. Isso é muito sério, irmão. Ela vê, tem visão. Por quê? É uma legalidade espiritual que vai ser quebrada só no casamento. Aqui, ó. Sansão viu uma filisteia. Qual é o nome da filisteia, Dalila. Pastor. Ó, Dalila. E se apaixonou. Por que ele não casou com uma judia?
e casou com a filisteia. Facinho. A judia ia para o culto de burga. A judia ia para o culto vestida. A filisteia pintada. Não é que é pecado não, irmão. É que naquela época você já imaginou uma mulher coberta, só com o olho para fora, e Sansão olhava, aí ele viu Dalila, salto alto. O pastor mostrou aqui a piriguete, salto alto, shortinho, brincão, ó, batonzão, ouvindo MC Pipoquinha. Ah, os irmãos pegou, né? É, pastor, os irmãos que sabem aí. É, irmão. Irmão, ó, deixa eu dizer algo aqui para a gente encerrar. Sai fora dessa. Não deixa teu filho. Ai, que é melhor a menina do mundo. Hoje em dia, falaram assim para mim: ah, você irmão da igreja para casar. Ai, pastor, estou pior que é do mundo. Não, irmão. Não vai nessa, não. Isso aqui é historinha do diabo, viu? Isso é julgo desigual. Não, pastor, que eu sou crente de fogo puro. Eu vou casar com ele e vou trazer ela para a igreja. Vai nessa que você vai, irmão. Sai fora dessa, irmão. O que Deus tem reservado para você não é lá fora, é aqui dentro. Aleluia. Pastor, a irmã Márcia vai dizer: mas aqui não tem, mas vai chegar. Mas é aqui, espere Deus aqui. Aqui, deixa eu terminar. Mateus 5,28, os varão. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu. Ó, só precisa de um olhar. E o diabo, pastor, fica de pé. Ih, irmão, olha, caiu aqui um besouro, irmão. Isso aí, ó. Tu fala que o diabo está furioso, é a primeira vez aqui que aconteceu isso. Olha o tamanho do besouro que todo mundo. Isso, fica de pé. Pega o microfone aí, pastor. Ó, presta atenção aqui, todo mundo. Olha aqui, crente. O diabo alimenta desejos. Quem está me ouvindo aqui, amém? Amém. O que é alimentar desejo? Usar o Danilo. Danilo, pastor, a gente olhar para uma mulher, ser homem olhar, é normal, irmão. Presta atenção. Você está aqui na rua, olhou, é bonita. Olhou e foi embora. Sabe o que o diabo pensou? Não tem como, você olhou, passou. Não tem como você andar na rua. Quem tem mulher aqui diz para você: quando você sair na rua, Danilo, você vai dirigir olhando para frente. Não olha para a direita, não olha para o retrovisor. E se alguma mulher vir, você, estou dando exemplo, não existe isso. Ele vai passar e vai olhar. Só que aqui, olha para cá, com intenção impura. Olha a diferença do olhar. Só que o diabo alimenta desejo, Danilo. É assim que o diabo derruba. O que o diabo fez com a mulher de Potifar? José trabalhou na casa de Potifar 3 anos. Quantos anos? Quando estava encerrando os 3 anos, porque a mulher de Potifar chamou José. Porque é assim que o diabo trabalha. Irmão, Judas traiu Jesus na hora certa. Mas quem alimentou o desejo do coração dele? Um demônio. Davi, um demônio. Sansão, um demônio. Ele vai alimentando desejos, irmão. Se você não repreender, irmão Ricardo, você vê aquela vizinha, ela mexeu contigo. Só que a Raquel está lá, irmão. É eu, Ricardo, você. É eu, já, você. Tem que repreender. Porque o diabo vai alimentar. Quando eu chegar em casa, ele vai dizer: você viu que a vizinha falou que você é gostosão? É assim que ele faz. Por que muitas mulheres destroem o casamento e muitos maridos? Por causa que o diabo alimentando desejo. Você viu que teu marido fala que tu é gorda? Você viu que ela passou olhando para você? E é assim que ele vai alimentando, pastor. Ele vai alimentando. Você não repreende, você cai. Agora a gente vai encerrar aqui, ó. Porta da cobiça. Ih, mas tanta porta. Deuteronômio, Daniel. O irmão Daniel ali, ó. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Jesus continua falando, irmão. Deus continua falando, ó. Não cobiçará. Não desejará a casa do irmão. Olha o que está dizendo aí, ó. Isso é um demônio, porta, cobiçoso. Não desejará a casa do teu próximo, nem o campo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Hebreus 2,9. Ai daquele que ajuda a sua casa com bens maus adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ó, o Ricardo trabalha de aplicativo, Danilo também. Danilo, quantas vezes o passageiro me deu? Era para dar 50 e me deu 100. E quando eu fui sair, porque eu olhei, o diabo, é teu. Fica para tu. Ele esquece, ele nem viu. É o diabo, irmão. E o Espírito Santo fala: ele viu sim, meu filho. Dá ré. Fala que ele deu o dinheiro errado. Porque o diabo vai trabalhar aqui, ó. Ai daquele que ajuda a sua casa com bens maus adquiridos, irmão. Você conhece aquele irmão que gosta de passar perto, pastor, né?
Tem, irmão. Conhece aquela irmã que pode passar a perna no outro? E ainda diz que é crente? Olha o que ele está dizendo, cuidado. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se fala. Irmão, amar e gostar são duas palavras na Bíblia. Tem coisas que Deus gosta, porque gostar vem de gosto. Deus não usa todo mundo, Márcia. Ele ama todos, mas não gosta de todos. Aí você se confunde. Amar é uma coisa, eu amo todos, mas eu só ando com quem eu gosto. É aí que está a diferença. Amar é para salvação, gostar é para caminhar. Jesus não gostava de todos, por que ele só andava com 12 então, Danilo? Então olha o que ele disse: cuidado quem ama o dinheiro. Como é que se ama o dinheiro, Daniel? Pastor, não vai dar pergunta hoje não, hoje está bombando. Não, pastor, não, hoje, pastor, já fiquei 12 horas na rua no Uber, vou ficar mais 10. Hoje eu vou fazer um dobro, não vai para o culto não, vou não, pastor. Estou dando um exemplo aqui do aplicativo, irmão. A irmã é costureira, a mesma coisa, pastor, não, hoje não dá. Hoje está bombando, Samuel trabalha lá no mecânico, chegou mais 3 carros, 6 da tarde, bora para o culto, pô, nada, chegou um monte de carro, vamos parar para o motor de... Não, irmão, cuidado, aqui ó Diego, quem ama o dinheiro, jamais dele vai se fartar, irmão. Ele vai trabalhar e nunca vai ter nada. O outro irmão que deu 5 horas veio para o culto, no outro dia veio o dobro, no outro dia o dobro. Porque quem prioriza as coisas de Deus, Mateus 6:33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão. Olha o que diz cobiça no grego: desejo desordenado de ter mais. Irmão, o arrebatamento está para acontecer. Irmão, vou dizer de novo, o arrebatamento está para acontecer. Olha a nossa idade, irmão. Sabe o que eu quero, irmão? Eu quero viajar. Amém, irmão? Eu quero sair com a minha esposa. Eu quero, irmão, você tem que cuidar dos teus filhos, sair, fazer um churrasco. Você tem que estar mais perto dos teus filhos, irmão. Jesus está voltando, não perde a oportunidade de cuidar das pessoas que você ama. Aí não, meu Deus, é 3 empregos, 2 empregos. Cadê meu pai? Não está em casa, está na rua. Cadê a mãe? Está só trabalhando, irmão. Não perde essa oportunidade hoje, irmão. Repreenda esse espírito da cobiça, ó. A cobiça tirou Eva no jardim. A cobiça de Acã fez Josué perder a guerra. A cobiça de Geazi fez ele ficar leproso. A cobiça de Judas fez ele se suicidar. Porta do orgulho. Nunca reconhece ajuda. O orgulhoso, irmão, descobri no hebraico, ele olha as pessoas de cima para baixo. É orgulhoso. O invejoso, ele olha as pessoas de baixo para cima. Ele se alegra com as desgraças dos outros. Caim matou Abel por causa da inveja. Os irmãos de José os venderam por causa da inveja. A penúltima porta da mentira. Pedro mentiu, teve uma oportunidade e se arrependeu. Ananias e Safiras mentiram, não se arrependeram, morreram nos pés dos apóstolos. Deixa eu ler com você, João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O último, pai do pecado, por aí. Adão rompeu com Deus por causa do pecado. O pecado te afasta do plano e do propósito de Deus. Eu encerro, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Quem é o Deus desse século? O diabo, Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos, não é dos crentes, irmão. O texto de Paulo é bem claro. Cegou o entendimento. Só que incrédulos, está falando aqui, não é do ímpio, é dos incrédulos que estão dentro da igreja e não crê mais. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deixa eu fechar aqui. Aqui não dá mais tempo? Depois a gente vai continuar. Quero orar por você aqui agora. Deixa o louvor engatilhado aí. Olha para mim aqui. Isso. A porta do pecado é a última legalidade, irmão, que faz com que a gente venha romper com Deus. Adão, olha para mim. Adão, todos os dias, Deus, não é anjo, Diego, Deus, na viração do dia, entre as 5 e as 6 horas da manhã, sabe quem acordava Adão no jardim do Éden? Deus. Mas um dia Adão
vai aprender qualquer dia aqui que não teve fruta nenhuma que ninguém comeu. Você vai descobrir por quê. Mas outro dia você voltar no culto. Eva olhou, a serpente enganou, ofereceu para Adão, Adão rompeu. Adão cai. Quando Adão cai, ele é expulso. Porque o pecado te afasta de Deus e te afasta do propósito de Deus. É por isso que você está caminhando aí, irmão. Você que veio aqui hoje está afastado. Você que veio aqui hoje está desviado. Eu não gosto de usar essa palavra, mas você está afastado de Deus. Você está afastado do Espírito Santo que Ele te trouxe aqui hoje. E eu tenho certeza que hoje você vai fazer um compromisso e uma aliança com Ele de novo. É por isso que você está rodando, teu casamento está de mal a pior, teus filhos nas drogas, no alcoolismo, marido, a vida não manda, a vida financeira, a doença está tomando conta da tua casa. Porque alguns desses demônios que eu citei aqui estão atuando lá dentro da tua casa e lá no meio da tua família. E eu vou orar por você agora, para que o mesmo pecado que te afastou de Deus, a graça, a misericórdia, a justificação te alcance nesta noite e possa trazer você de novo para perto de Deus. Mas antes, deixa eu orar. Preciso orar pela irmã, aquela irmã que nós oramos no último culto. Vem aqui, irmã, corre aqui. Isso, rapidinho. Hoje Deus mandou ungir você. Abre as duas mãos aqui, pega o azeite ali. Só para eu ungir ela daqui a pouco. Ela veio sozinha? Não. Fora aí, tem mais alguém de lá da casa? Vocês. Não, sim, amém. Unge aí, irmã, a mão dela, as duas mãos dela. Unge. Põe a sua, isso. Põe a sua, isso. E unge as duas mãos dela. Pronto, unge aquela. Espera aí que eu já vou orar para você. Isso, só unge só. Agora pode soltar. Isso. Só fica do lado dela. Irmã, naquele dia, no último culto, a gente teve a oportunidade de descer para orar na sua casa. E daquele dia até hoje, eu falei com. Mandei mensagem hoje para o irmão Ricardo. Eu fico sempre te orando pela sua família. Toda a sua família, presta atenção. Olha para mim no meu olho. Depois de hoje, o Espírito Santo, ele vai desfazer, anota bem, todas, mas é todas, filho, irmãos, netos, parentes, aqui e longe. Sabe por quê? Existe uma mulher bem longe daqui. É a primeira. Eu não sei nem falar o nome, não sei se é em Piauí, é bem longe daqui. Eu vejo uma rodovia de terra, eu vejo uma placa de Guapiaçu. Já conhece? Guapiaçu? Conhece? Eu vejo uma placa verde, essa placa bem grande. Eu vejo uma entrada assim bem grande, um portão grandão, não sei se é uma chácara. Lá nessa casa tem uma mulher. Eu vejo ela sentada numa cama e vejo duas meninas conversando. Ele me cacharam, essas duas meninas, uma pomba gira. Está uma guerra para destruir a vida das duas. Uma se chama Alessandra. O Alaba City Keminas. Alaba, eu estou vendo alguém gritando Maria. É o nome da mãe, né, Bria? Lá cante serve canubre, leva surcanabai. E eu vejo quando o anjo de Deus sai daqui, vai até esse lugar, entra lá no meu olho, no cemitério, e ele começa a desenterrar. Foi feito há mais de 17 anos atrás uma obra de bruxaria. Tem uma vela branca, uma vela vermelha, uma vela amarela, tem uma cruz com Cristo de cabeça para baixo enrolado. Tem uma camisa enrolada e dado um nó. E dentro tem um papel escrito Rodrigues. Eu vejo quando o anjo de Deus ele brada e o demônio começa a gritar. E o anjo manda soltar. Solta a vida da carne agora. Solta a vida da carne agora. Solta. Não prenda não. Está não prenda não. Deixa a canúbia. É noite de libertação. Estou visitando teu filho agora. Estou visitando aquela menina filha dele agora, tua netinha. Eu sei tudo que ele passou. Sei tudo que o diabo armou. Teu filho já era para ter se suicidado. Era o mesmo demônio que tentou te matar aqui no último culto. Não, fica tranquila, só segura essa boca aí. O mesmo demônio que
fica tranquila, não vai se machucar não. Mas fica aqui, fica aqui. Se ela for cair, você só segura para no chão. É noite de libertação. Toda a família Rodrigues, aquele, em nome de Jesus. Anjo de Deus, desfaz agora. Agora, pé, salta a perna dela. Pé, pé no chão. Pé, pé no chão. Vai, isso, pode deixar. Só pé no chão. Tira o óculos dela, tira. Em nome de Jesus, vai libertando. Agora dá espaço, dá espaço. Isso. Em nome de Jesus, demônio. É hoje, pega a tua bagagem. Solta Maria Rodrigues. Solta a Karen. Solta a Alessandra. Solta a Kelly. Solta a Renata. Solta. Vai soltando, André. Vai soltando. Eu te dei uma ordem, foi a última vez. Hoje é noite de libertação, e através da vida dessa mulher. Toda maldição hereditária. Vem na minha mão. Toda maldição hereditária. Em nome de Jesus. Isso. Vai curando ela. Toda enfermidade. A senhora, vamos aqui, irmão, na vida dela. Põe não. Só uma, isso, põe a mão, vai encostar. Toda doença, toda enfermidade, toda gira, tudo que ela comeu, tudo que ela bebeu, foi sacrificado, consagrado a toda Maria Tadinha, isso, no corpo dela, hoje à noite, saúde. Em nome de Jesus, continua orando por ela, põe a mão, vem cá, fica aqui, isso, começa a orar por ela. Pode orar que eu já vou. Deixa eu me vendo aí, olha pra mim. Em nome de Jesus. Isso. Abre aí um É pouquinho. quebrado todo mal, em nome de Jesus. Pode continuar orando aí. Isso é um trabalho de Deus, irmão. Em nome de Jesus. Vai limpar tudo. Você vai ver, Ricardo, depois de hoje. Pastor, qual é o nome dela? Ney. Isso, você vai ver depois de hoje. Todo mundo da família. Irmão Ney vai começar a pregar para todo mundo. Vai começar a falar. Deus está tirando toda a timidez hoje. Pode olhar. Ei, a irmã senhora está segurando a bebê? Isso. Em nome de Jesus, ela está liberta. Em nome de Jesus. Pode tirar a mão. Sai. Pode levantar ela. Põe ela numa cadeira aí. Ajuda ela. Pega, Ricardo. Ajuda a mamãe ali. Isso, põe ela bem aí, na cadeira aí. Só para ela, que a gente vai orar agora. Isso, põe ela aí na cadeira. Ajuda ela. Isso é normal, irmão. Quando volta, você volta tonto, irmão. Com muito peso espiritual. Agora pra mim aqui, ó. A segunda pessoa que já passou da minha hora, irmão. Olha pra cá, mas tem que fazer, irmão. Segunda pessoa que nós vamos orar, e vamos orar por todo mundo, irmão. Vamos ungir todo mundo aqui hoje. Nós vamos ungir o pastor. É irmão Alcione. Unge a senhora. Cadê o azeite? Cadê a mão? Ali, passa de novo. Isso. Não foi muito azeite, irmão. Isso. Ajuda aqui, irmão. Ajuda aí. Isso. Tira aí, pai. Unge a mão dela aqui, a mão direita dela. Isso. Só passa o azeite. Mas não segura a mão dela, só unge. Isso. Fica do lado dela, intercedendo. Isso. Fique intercedendo, intercessora. Aleluia. Irmão, senhora. Ó, Louvado o seja Deus. Espírito Santo de Deus, três coisas. Primeiro, o que ele tem para a vida da senhora, de dinheiro, isso aí vai vir aqui fácil. Ó, o que ele tem para a tua vida, ministerialmente, irmão, tá quente ali, pastor, azeite. Tá queimando, irmão? Aí, irmão, tá queimando? Isso é brincadeira? Olha lá. Ei, presta atenção aí, as intercessoras. Pastor, presta atenção. O testemunho que a senhora vai contar aqui, presta atenção, a partir de hoje é extraordinário. Deus está derramando uma unção para a senhora cuidar dessas crianças, mas é uma unção. O Espírito Santo, como fez com Moisés, compartilhou com 70, ele vai começar a compartilhar através da tua vida. Ele vai visitar teus filhos. Para, irmã, teus filhos, com toda a autoridade de Deus, vão ser tudo homens de Deus e pregador da palavra. Quem olha teus filhos assim, com todo respeito a eles, não vai acreditar, não pode ser Natanael. Como é o nome do outro? O nome do outro? Daniel, não pode ser o Daniel. Você não sabe o que Deus está fazendo na vida dos dois filhos da Alcione. Mas é a partir de hoje. Ó, tem gente da tua família que tu tem que visitar. Alamanteco, encanto, neve, candarai. Oh meu Deus. O anjo de Deus vai começar a usar a tua vida.
Ele vai entrar na casa da Nilza, da Vanessa, da Patrícia, da Priscila, do Luiz Carlos, do Bruno, da Renata, do Alebaca, do Navacé. Se fosse você, estendia a mão para cá. Xarabacanúbia. Olha por ela, ora, sem com a mão, pode estender a mão lá. Pode orar, irmã Márcia. Pode orar, irmã. Ora, intercessora. Isso. Espírito Santo começa a renovar a vida da Alcione hoje. Toda a depressão, pastor, está indo embora. Toda a tristeza está indo embora. Rabacanúbia. Deus está curando meu coração hoje. Oh, meu Deus. O Espírito Santo tomou o lugar da tua mãe. O Espírito Santo está tomando todas as percas que você teve nos últimos anos. O Espírito Santo arrancando tristeza. Só é Deus do teu casamento, mulher. Não sabe o que vai fazer na vida do teu marido. Orar bacana, não estende a mão, está aí. Olha para ela, põe a mão, põe a mão. Olha nela. Põe a mão, aqui. Olha aqui, põe a mão dentro dela. O desespero me toma. Isso. Ela vai ter alegria, prazer. Que esteja a situação, o controle ainda está Aleluia, Jesus. na palma de suas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Chorando uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Chorando uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. as intercessoras. Aqui, ó. Fica duas aqui. De frente não, de frente uma para outra. Isso, cadê a outra? Só tem 3? Precisa de mais alguma aí. Boa, Natália, alguém. Isso, de frente para outra, isso. Porque os irmãos vão vir por ali, ó. Vocês vão cantar aí já. Eles vão vir por ali e vão passar por aqui. Quando eles passarem por aqui, eu vou ungir um por um. Enquanto isso, o pastor vai estar cantando ali, eles vão estar adorando. Isso, alguém puder segurar. Isso. Ó, presta atenção.
todo mundo, irmão. Todo mundo. Eu, pastor, todo mundo vai passar aqui. Porque hoje, pastor, essa tarde aqui é verdade, irmão. Hoje é noite de libertação para todos nós, irmão. Todos nós, em cada, tem uma área da nossa vida. Porque se a gente fosse santo, eu estaria dizendo aqui, irmão, santo, santo, lá no céu, com 6 asas voando. Todos nós precisamos, nós temos uma área da nossa vida que um desses demônios está atuando. Eu poderia chamar um por um, não dá tempo, porque orando um por um, quebrando maldição um por um. Então você vai vir orando. Quando você passar aqui, isso vai embora, um atrás do outro. Por último, eu vou orar pela intercessora. Enquanto eles estiverem orando, um por um, eu vou precisar de um obreiro homem ficar ligado aqui, porque se passar algum varão, passar mal, manifestar, isso, o obreiro está aqui para me ajudar, fica aí, isso, fica do meu lado. As irmãs a mesma coisa, passou alguém, passou mal, sentiu que vai cair, tira, coloca do lado para não atrapalhar, que eu já começo a orar. Fecha os olhos, soberano Deus. Agora, Senhor, esse culto foi marcado na agenda de Deus. O pastor Daniel, nós não estamos aqui para espetáculo, Senhor. Nós não estamos aqui para fazer festa, se aparecer. Para um preço pela intercessão, pela igreja. Pessoas oraram para que esse culto acontecesse. Tem pessoas que estão aqui porque pessoas oraram a semana inteira para que elas viessem. Todas que estão aqui, sem exceção, toda maldição vai ser quebrada quando eles passarem esse corredor. Uns vão sentir arrepio na perna, no corpo, na barriga, no pescoço. Pessoas vão passar mal, outros vão ter ânsia de vômito. Isso é sinal que uma maldição pelo menos está sendo quebrada. É noite do nome de Jesus ser glorificado aqui na ABP, Senhor. Pai, honra a fé do pastor Daniel. Honra a oração da pastora Thalita. Honra a palavra que foi pregada. Honra quem convidou essas pessoas para estar nesse culto. Eles vão sair daqui leves e glorificando, exaltando o teu santo nome. Pode vir um por uma, faz a